Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e primeira aula do terceiro bimestre real oficial. Turma, vamos conversar hoje sobre o sistema solar. Objetivos da nossa aula: eu quero que vocês consigam identificar os componentes do nosso sistema solar e, além disso, conseguir definir as características e a posição de cada planeta que compõe esse nosso sistema. Perfeito? Bom, então, primeira parte, composição do sistema solar, mas antes eu quero, um pouquinho antes, eu quero conversar com vocês antes do surgimento do nosso sistema solar, o que aconteceu? Basicamente, turma, tudo indica que ocorreu uma grande explosão, uma grande expansão que foi chamada de Big Bang. Após essa explosão ocorreu em torno de 13,5 a 14 bilhões de anos atrás, ou seja, muito tempo, e liberou muita energia, e após essa imensa energia liberada, tudo foi se estabilizando e aos poucos essa energia teve a capacidade de começar a se transformar em alguns elementos leves, como o hidrogênio, o hélio, berílio, certo? Um pouquinho de lítio. O nosso sistema solar ele só veio a começar a surgir lá em torno de 4,6 bilhões de anos atrás, ou seja, em torno de 10 bilhões de anos depois dessa grande explosão. Os astrônomos acreditam que o nosso sistema ele surgiu a partir de um enorme fragmento de nuvem de gás e poeira interestelar, que recebeu o nome de nebulosa solar. Bom, após essa estabilização, o nosso sistema ele começou a se organizar em certos corpos celestes. O primeiro dele é o Sol, turma. O Sol é nada mais nada menos do que a nossa estrela. Ele é o corpo que apresenta a maior massa do nosso sistema solar, certo? Se você verificar, pegar aqui e somar toda a massa de tudo que compõe o sistema solar, você vai verificar que 99,85% dessa massa representa só o Sol. Nesse gráfico aqui que está bem bacana, olha aqui, ó, onde tudo aqui é 100%, você vê que só esse trechinho aqui amarelo você consegue destrinchar ainda. O vermelho sendo a massa de Júpiter, que nós vamos ver que é o maior planeta que compõe o nosso sistema. Em laranja, a massa dos outros planetas. E amarelinho, bem no finalzinho ali, ó, é a massa dos outros corpos celestes, cometas, satélites, entre outros. Então, a primeira coisa que tem que saber é que o Sol ele é a estrela que está no centro do nosso sistema solar e ele apresenta maior massa. Por isso, turma, aqui ele tem os corpos orbitam o Sol. A massa ela influencia muito na distorção ali da malha que a gente fala e a gravidade influencia na atração gravitacional. Perfeito? Segundo componente do nosso sistema solar são os planetas. Podemos dizer que nós temos 8 planetas e 5 planetas anões, aonde essa classificação aqui, ó, ela se dá pelo fato de que planeta anão ele não possui uma massa suficiente para ser considerada um planeta. Perfeito? Dentre os 8 planetas que nós temos, eles são Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 5 planetas anões nós temos Ceres, Plutão, Almeia, Makemake e Eris. Perfeito, turma? Nós vamos destrinchar cada um desses 8 planetas e dos planetas anões aqui eu vou dar um foco em Plutão, porque por muito tempo Plutão foi considerado um planeta do nosso sistema, mas ele foi rebaixado nos anos para cá. Perfeito? E por fim, os corpos celestes, os satélites, são outros componentes do nosso sistema solar, e esses satélites nós podemos definir basicamente como corpos ali que orbitam os planetas ou corpos celestes maiores. Vamos conversar também um pouquinho sobre satélites. Vale deixar de antemão aqui que o maior satélite que nós temos no nosso sistema solar é Ganimedes, e ele é uma das luas de Júpiter. Perfeito? Que uma das luas, porque nós vamos ver também que Júpiter possui em torno ali de 63 satélites naturais, ou seja, muita coisa. Então, uma vez que nós já temos uma pequena ideia de cada item que compõe o nosso sistema solar, vamos conversar sobre cada um deles. Sol, como eu havia comentado com vocês, ele compõe 99,85% da matéria do sistema solar, turma. Ou seja, muita coisa. A maior parte do nosso sistema solar ele é composto ali, na matéria, dada a origem do Sol. Nós podemos dizer, turma, que o Sol é um grande reator nuclear, um grande reator de fusão nuclear.
Por quê? Toda a energia que o Sol ele emana para nós do seu corpo, ele é dado essa reação aqui que nós chamamos de fusão nuclear, na qual, dada a tamanha a massa do Sol e a sua força gravitacional, ele consegue comprimir átomos de hidrogênio tão próximos, mas tão próximos, que chega a fundir os átomos de hidrogênio formando um átomo de hélio. E a reação de fusão nuclear, ela é uma reação altamente energética. Para vocês terem uma ideia, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que ocorreu a explosão no Japão, nos Estados Unidos, no Japão, ela era uma bomba de fissão nuclear. Fissão nuclear ela é uma reação na qual você pega um núcleo atômico muito grande e rompe ele em núcleos menores. E é uma reação que libera uma alta energia também. Tanto que foi utilizada para uma finalidade ruim, certo? A fusão nuclear ela é muito mais energética do que a fissão nuclear. Para vocês terem uma ideia do tamanho, a magnitude do potencial radioativo desse processo. Tanto é que o Sol é esse grande reator de fusão nuclear. Essa imagem aqui, ó, eu acho ela muito interessante para vocês terem uma ideia da dimensão, da diferença entre a massa do Sol com os planetas. Ó, nós temos aqui o Sol, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e olha a Terra aqui, ó. A Terra é um ponto nessa imagem, turma. Pra vocês terem ideia da dimensão de massa que o Sol compõe o Sol, certo? Bom, como eu já havia comentado, ele está no centro do Sistema Solar e graças à sua massa, os planetas e corpos celestes realizam as órbitas ao seu redor. E vale enfatizar, turma, que as órbitas elas não são circulares, elas são elípticas. Órbitas elípticas, certo? O que é uma ordem elíptica? Ela tem esse formato um pouco oval. Tal importância dessa órbita que nós devemos levar em consideração aqui alguns conceitos. O primeiro conceito é o seguinte: quando o corpo celeste, no caso aqui o exemplo das imagens, a Terra, por exemplo, está no momento mais afastado, no ponto mais afastado do Sol, ela está em afélio, certo? Afélio significa o ponto dessa elipse, que é essa circunferência oval, digamos, é o ponto mais distante do Sol. Quando ela está no ponto mais próximo, é periélio, turma. Olha aqui, isso aqui na questão do Sol, da Terra com o Sol, quando a Terra está a 152 milhões de quilômetros do Sol, ela tem afélio. Quando ela está em periélio, ela é em torno de 147,3 milhões de quilômetros de distância do Sol, certo? Então são dois termos muito importantes. Por quê? Porque, turma, dado a angulação da Terra, a Terra possui uma angulação em relação ao Sol de 23 graus e 27 linhas. Certo? Existe uma angulação dado ao eixo. E isso vai ser muito importante para determinar as estações do ano, certo? Aqui, ó, nessa imagem, nós temos aqui uma representação do hemisfério sul de 2013. Quando nós temos aí em torno de 21 de junho o solstício de inverno, certo? Para o hemisfério sul, o solstício de inverno, ele em junho é para o hemisfério sul, e 21 de junho para o hemisfério norte é o solstício de verão. Troca lá, lembra lá que troca. O solstício de inverno, ele marca a noite mais longa do ano e o dia mais curto. Em compensação, o solstício de verão, ele marca o dia mais longo do ano e a noite mais curta. Tanto o solstício de inverno como o solstício de verão, turma, eles são datas que as culturas primitivas comemoravam muito, certo? Muitas religiões bem primitivas, elas tendem a comemorar o solstício de verão e o solstício de inverno, principalmente a região norte. Daí, no caso, é o contrário, né? O solstício de inverno, né, no hemisfério norte, ele acontece em dezembro, certo? E o solstício de verão no hemisfério sul, no hemisfério norte, ele acontece aqui, ó, em junho. Ele troca, sempre lembrando disso. E isso se dá porque essa órbita em elipse, junto com a angulação da Terra, vai favorecer uma maior proximidade do Sol ou
um maior afastamento do Sol, dependendo de qual hemisfério está apontando para aquela região. Vale ressaltar que o equinócio do outono e o equinócio de primavera, tanto o dia quanto a noite, eles possuem a mesma quantidade de horas, certo? Bom, visto o Sol, turma, vamos conversar um pouquinho sobre os planetas, certo? Planetas, turma, a gente pode dividir eles em dois, os 8 planetas que nós temos, nós podemos dividir eles em duas classes. O primeiro que são os planetas internos, também conhecidos ali como planetas rochosos ou telúricos. Por quê? Porque a maior parte da composição desses planetas aqui se dá por rochas, metais pesados, silicatos, óxidos, nitrogênio e ferro. Perfeito? Dentre os planetas internos, ou seja, os planetas telúricos ou rochosos, nós temos Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. A partir de Marte, turma, existe o cinturão de asteroides que separa os planetas internos dos planetas externos. Os planetas externos, por sua vez, eles são conhecidos também como planetas gasosos ou jovianos. Vale ressaltar que esses planetas possuem na sua composição basicamente hidrogênio, hélio, água, gás carbônico, metano e amônia. Também, por estarem mais afastados ali após o cinturão de asteroides, eles apresentam órbitas mais espaçadas e tamanhos bem maiores do que dos outros planetas, dado a composição gasosa, certo? Visto isso, ressaltando que planetas externos nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Turma, nesse momento agora nós vamos destrinchar cada um dos planetas e as principais características que é muito importante que cada um de vocês souber de que compõe esse determinado planeta. Bom, primeiro então o planeta que nós temos é Mercúrio. Ele é o planeta mais próximo do Sol e ele também é o menor planeta do Sistema Solar. Pra vocês terem uma ideia, aquela lua lá que eu comentei de vocês de Júpiter, o Ganymedes, a lua de Júpiter é maior que Mercúrio, certo? Ele é um planeta bem pequeno, ele está bem próximo ao Sol, tanto que a sua órbita dura apenas 88 dias terrestres, ou seja, a sua um ano, digamos assim, em Mercúrio equivale a 88 dias terrestres. Perfeito? Vale ressaltar que a temperatura média de 67 graus Celsius, ele, por mais que seja o planeta mais próximo do Sol, ele não é o mais quente. Eu já vou explicar isso quando chegar em Vênus. Vale dizer que a pressão atmosférica ali contém traços de pressão na superfície. Composição principal ali temos oxigênio, sódio, hidrogênio gasoso, hélio, potássio. Tem uma cor avermelhada por causa da superfície ferruginosa, turma, certo? E não apresenta nenhum satélite, ou seja, ele não apresenta nenhuma lua. Vale ressaltar por que Mercúrio não tem lua. Porque como ele está muito próximo do Sol, a gravidade do Sol não deixa, é muito maior quando comparado à gravidade de Mercúrio. Então, não existe, ele não vai ter, Mercúrio não tem a capacidade de ter um satélite por causa que o Sol, a gravidade solar atrapalha isso. Perfeito? Então, Mercúrio aqui, uma imagem aqui da NASA para vocês, bem uma resolução bem bacana. Dá para ver aqui todas as colorações, resultados da composição mineral desse planeta. Perfeito? O segundo planeta do nosso sistema solar é Vênus. Vênus, turma, ele é o planeta mais quente do sistema solar, apresentando ali uma temperatura média da superfície de 461 graus Celsius. E por que Vênus ele é mais quente que Mercúrio, sendo que Mercúrio está mais próximo do Sol? Efeito estufa, turma. Vênus ele possui uma atmosfera aqui, de 96,5% de dióxido de carbono, CO2, certo? 3,5% de nitrogênio gasoso e 0,015% de dióxido de enxofre. Essa atmosfera muito densa de dióxido de carbono faz com que o planeta ele tenha um efeito estufa absurdo, de tal maneira então que toda a radiação solar que entra no planeta não sai, ficando então contida essa temperatura, causando um enorme aumento na sua temperatura, da temperatura da superfície. Vale ressaltar que o tempo que Vênus leva para fazer uma órbita ao redor do Sol é de 225 dias terrestres. Perfeito? Bom,
O terceiro planeta que nós temos ali no nosso sistema solar é a nossa queridíssima Terra. A Terra, turma, vale ressaltar que ela é o maior planeta ali dos planetas rochosos ou telúricos. Ela possui maior massa. Ela tem uma órbita em torno de 365 dias e 6 horas. Por isso que aproximadamente 6 horas. Na realidade são 5 horas, 48 minutos e alguns segundos. A gente acaba arredondando para 6 horas. De tal maneira, então, turma, que a cada 4 anos nós temos o tal do ano bissexto. Quando no fevereiro, nós temos o dia 29 de fevereiro. Isso é tudo para tentar reajustar essa diferença aqui de 6 horas do período de órbita da Terra ao redor do Sol. Vale ressaltar que a Terra, a princípio, é o único planeta que gerou vida, certo? Não existem estudos que comprovem a existência de vida em outros planetas. Então, como informação oficial que nós podemos ter, é que a Terra é o único planeta que contém vida até então. Basicamente composta principalmente por água no estado líquido, ela possui essa cor azulada dada a reflexão da radiação solar ali pelo nitrogênio gasoso e o oxigênio gasoso. Também é muito interessante de comentar que 78% da atmosfera terrestre é composta por nitrogênio, turma. 20,95% por oxigênio, uma pequena quantidade por gás carbônico, e nós temos também ali a quantidade de vapor da água que vai variar de acordo com o clima. Muito importante também nos comentários que o satélite que nós temos é a nossa Lua, que eu vou destrinchar daqui a pouco para vocês. Perfeito? Então, Terra, maior planeta telúrico, e terceiro planeta na ordem dos nossos planetas. Planeta rochoso também. Bom, o quarto planeta que nós temos no nosso sistema solar é Marte. E Marte ele é conhecido também como planeta vermelho. E isso se dá pela composição da sua crosta, dessa crosta, que é muito de óxido férrico ou óxido de ferro 3, certo? Ele apresenta uma órbita ali que vai girar em torno de 687 dias terrestres, perfeito? E a sua temperatura média ali é de menos 46 graus Celsius. Vale ressaltar que muitos estudos estão sendo feitos em Marte, turma, certo? Foi encontrado água em Marte já, em estado sólido, e também água na seu, fugiu a palavra, na superfície do seu subterrâneo. Apresenta 2 satélites. Atualmente é um planeta que muitos estudos estão sendo desenvolvidos. Existem alguns planos de talvez seja o primeiro exoplaneta que o ser humano possa visitar. Então, ele, de um tempo para cá, é um dos planetas que muitos estudos têm se avançado e muita coisa tem para se falar sobre ele, certo? Bom, partindo então agora para os planetas gasosos ou jovianos, turma. O primeiro deles que nós temos é Júpiter, certo? E Júpiter, primeira coisa que tem que saber é que é o maior planeta que compõe o nosso sistema solar. Ele é o quinto planeta, ele se localiza logo após o cinturão de asteroides, certo? Ele apresenta uma órbita ali de torno de 11,8 anos terrestres. Sua composição principal é de 88,8% de hidrogênio, 9,2% de hélio e 0,3% de metano. Temperatura de superfície de menos 108 graus Celsius. E ele apresenta ali 63 satélites naturais. Vale destacar, turma, que essas manchas que nós temos em Júpiter, esse círculo aqui, são frutos de tempestades que ocorrem no planeta. Como o planeta é gasoso, ele tem muitas tempestades também. Então, essas tempestades muito violentas caracterizam toda essa aparência do planeta gasoso, certo? Vale ressaltar que Júpiter ele contém anéis. São anéis bem mais sucintos do que quando comparados com os anéis de Saturno, mas Júpiter contém anéis. Tranquilo? Dessas 63 satélites que Júpiter apresenta, já foi comentado na aula que Ganimedes é um deles, uma das suas luas, e é maior que Mercúrio. Perfeito? Por fim, vale ressaltar que no tempo, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, uma das sondas emitidas pela NASA
chegou a Júpiter e conseguiu fotos da sua atmosfera, conseguiu adentrar um pouco o planeta e então algumas descobertas foram feitas a respeito ali do seu núcleo, certo? Contendo ali provavelmente hidrogênio líquido e hélio líquido, perfeito? Então é o maior planeta, você tem que ter em mente, e planeta gasoso ali com 63 satélites. E o quinto planeta do nosso sistema solar. Saturno, turma, ele é o planeta ali, é o sétimo planeta do nosso sistema solar, ele é o segundo maior planeta que o nosso sistema solar apresenta, e ele é o planeta mais achatado do sistema solar. Como assim, professor, mais achatado? Porque a rotação de Saturno, ou seja, o movimento que o planeta tem no seu próprio eixo, é em torno de 11 horas, certo? Enquanto que na Terra são de 24 horas, em Saturno são de 11 horas a rotação. Vale ressaltar, turma, que essa rotação do planeta vai gerar um campo magnético. Quanto mais rápido o planeta rotaciona, maior, mais forte esse campo magnético. Então, Saturno, por ele ser o planeta que tem a maior rotação, ou melhor dizendo, a maior velocidade de rotação, esse campo magnético é mais forte, de tal forma que acaba achatando um pouco esse planeta. Vale ressaltar que Saturno é super característico pelos anéis belíssimos que ele apresenta, certo, turma? São anéis ali de poeira e fragmentos que acabam orbitando ali ao redor desse planeta. Saturno apresenta uma órbita ali em torno de 29,4 anos terrestres, certo? Ele apresenta em torno de aproximadamente 62 satélites, uma temperatura na superfície de menos 189 graus Celsius, composição basicamente ali, hidrogênio, hélio e gás metano. O núcleo de Saturno, tudo indica, também envolve ali a questão de hidrogênio e hélio líquidos. Perfeito? O nosso sétimo planeta do sistema solar, turma, é Urano. Urano, ele é o planeta mais frio do sistema solar, apresentando uma temperatura ali, de menos 220 graus Celsius, certo? Urano tem um anel também que circunda o planeta. Porém, esse anel ele é um pouco diferente dos anéis de Netuno, Júpiter e Saturno, porque, ao que indica, a um período muito anterior da existência da vida na Terra, no período de formação do nosso sistema solar, ocorreu um choque com Urano que alterou um pouco a posição do planeta, certo? Então, maneira que o anel de Urano, se você for verificar em algumas imagens, ele tem um formato ali mais perpendicular quando comparado com os anéis ali de Júpiter, Saturno e Netuno. Mas, em suma, ele tem essa cor um pouco de azul claro, ele azul esverdeado, certo? Graças ali à presença de metano na atmosfera, apresenta 27 satélites e uma menor temperatura na superfície. Netuno, ele é o último planeta do nosso sistema solar, turma. Esse planeta aqui tem essa cor azulada bem bonita, um resultado da presença de metano na sua atmosfera, apresenta anéis, apresenta em torno de 13 satélites naturais e vale ressaltar, turma, que Netuno ele é um planeta que apresenta as maiores tempestades do sistema solar. Ele apresenta tempestades altas, muito violentas, tanto que essas manchas brancas que você enxerga no planeta são resultado de furacões e ciclones muito fortes. Tudo indica ali também que a temperatura de Netuno ser um pouco maior do que a de Urano é dado tem a questão do seu núcleo e também a questão ali dessas tempestades que possibilita que altere um pouco essa temperatura média da superfície. Vale ressaltar, então, só que o que caracteriza o planeta, além de ser o último planeta do nosso sistema solar, é que ele apresenta as maiores velocidades de ventos, certo? Os ventos mais violentos do nosso sistema solar estão em Netuno, certo? Por fim, eu vou trazer para vocês aqui Plutão. Plutão ele foi por muito tempo considerado um planeta que compunha o nosso sistema solar. Ele foi rebaixado principalmente por causa da sua massa, turma. Plutão, ele até então, quando ele participava do sistema solar, ele era eleito o menor planeta, sendo menor do que Mercúrio. Dado uma reclassificação, eles viram então que Plutão ele não tinha massa suficiente para ser um planeta, então ele foi rebaixado para planeta anão, certo? Ele está presente ali no cinturão de Cuvier, que é nada mais ou menos um grande anel formado pelos resíduos provenientes dos escombros
de um anel imenso similar ao de cinturão de asteroides, mas composto aqui principalmente por gelo. E Plutão, ele é o maior membro desse cinturão, certo? Visto então os planetas, vamos conversar então rapidamente agora sobre os satélites. Satélites, turma, são corpos celestes que orbitam planetas ou outros corpos celestes maiores, certo? Então aqui, ó, nessa GIF aqui que eu acho bem legal, mostra ali a relação. Nós temos ali uma estrela, certo? Essa estrela, dada a sua massa, ela distorce o espaço, o tempo, certo? Essa malha do espaço-tempo que os físicos acabam comentando. Quanto maior a distorção, turma, ou seja, quanto mais denso um corpo, maior a distorção e maior ali o senso de gravitação que esse corpo vai gerar. Então, maneira então que a massa aqui dessa estrela, ela gera com que o corpo rosa aqui, um suposto planeta, orbite essa estrela. Esse planeta, ele também possui uma massa, ele também faz uma distorção do espaço-tempo. Olha aqui comigo. E essa distorção faz com que o satélite orbite esse planeta. Então, basicamente, órbitas são resultados de uma distorção do espaço-tempo. Perfeito? E, dentre os satélites que nós temos no nosso sistema solar, o mais importante para nós é o nosso, que é a Lua, que é o satélite natural da Terra. Vale dizer que ela é o maior satélite em relação ao corpo que orbita, turma. O maior satélite natural que nós temos no sistema solar é Ganimedes, certo? Que é uma lua de Júpiter. Porém, se você comparar Ganimedes com Júpiter, a relação é muito distinta, certo? Quando a gente fala que a Lua é o maior satélite em relação ao corpo que orbita. O tamanho da Lua em relação à Terra é essa proporção, certo? Quando a gente fala em maior satélite em relação ao corpo que orbita. A proporção do tamanho da Lua em relação à Terra. Vale também deixar bem claro isso daqui, porque não pode errar, que a Lua não apresenta luz própria, turma. A Lua, a luz que nós enxergamos da Lua, ela é resultado de uma luz refletida do Sol. Por isso que a Lua apresenta fases. Porque, dada a sua órbita da Terra, vai ter hora que ela estará orbitando, vai estar refletindo a luz solar em uma direção que nós vamos conseguir enxergar, em outro momento que não. Tanto que a face que nós enxergamos da Lua que está iluminada é sempre a mesma, porque ela reflete sempre o mesmo traço da Lua ali que reflete para nós essa luz. Tanto que existe até alguns estudos que falam e tentam buscar o que existe na face escura da Lua. Perfeito? Lua, então, possui 4 fases, sempre deixando claro que é a fase minguante, quando nós temos aqui, ó, melhor, vamos colocar, na realidade, antes de começar essa sombra crescendo, vamos começar com uma fase cheia, que fica mais fácil explicar. Nós temos a lua cheia, quando ela está totalmente bonitona lá no céu, refletindo toda a luz, nós conseguimos enxergar essa esfera perfeita. A partir do momento que a lua cheia ela começa a mudar de fase, ela vai para a fase minguante, ou seja, quando a sombra começa a avançar na Lua. Da fase minguante, nós temos a Lua nova, que é quando a face escura da Lua está voltada para a Terra. E da fase da Lua nova, nós temos a Lua crescente, certo? A Lua crescente é quando ali, ó, ela está rotacionando e a face que reflete a luz está voltando, está em direção para a Terra. Eu uso como macete sempre, ó, crescente, o C, certo? Ser crescente. Então, esse é o macetinho que o professor vai passar para vocês. Bom, visto isso, a atividade para casa, nesse primeiro momento, eu só vou deixar que vocês terminem a atividade de recuperação do primeiro semestre, perfeito? Que temos ali os 2 textos, terminem ele, essa semana, então não vai ter lição de casa específica. Se você já terminou a atividade de recuperação, então não tem lição de casa para você, certo? Nessa semana, perfeito? Turma, grande abraço para o professor André, tudo melhor para vocês sempre, aguardo vocês na próxima aula, até!